Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui em nosso canal para trazer-lhe uma mensagem. Se porventura, meu amigo, você não é, ou minha amiga, inscrito, se inscreva no canal. Ative aí o sininho das notificações para saber dos outros vídeos, como também deixe o seu comentário, um like e que Deus o abençoe. Hoje a nossa ministração tem por tema, e eu acredito ser um tema impactante: quem é Jesus Cristo? Vamos, neste momento, ler um texto da Palavra de Deus, que está no terceiro Evangelho, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 1 e nos versículos 31 e 35, que diz assim, no capítulo 1, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Assim o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esta expressão, Jesus, o seu nome será Jesus, e depois ele será chamado Filho de Deus, foi o anjo Gabriel que falou para a Virgem Maria. Na verdade, a palavra de Deus nos fala que este anjo, ele foi o mensageiro de Deus, o Pai, falando que o seu filho seria gerado no ventre de uma virgem, o Filho de Deus. Então, acabei de ler este texto da palavra de Deus, e estou subordinado ao seguinte tema: quem é Jesus? Nesta introdução eu quero enfatizar porque, quando se pronuncia o nome de Jesus, há um impacto. Eu sempre digo isso em qualquer parte do mundo. Se você pronunciar o nome de Jesus, seja no hemisfério sul, como aqui no Brasil, ou no hemisfério norte, em qualquer parte do mundo, em qualquer continente, seja aqui ou no Oriente Médio ou no Extremo Oriente, em qualquer parte, Jesus. Eu costumo dizer que na língua portuguesa, por exemplo, as 5 letras que compõem este nome, Jesus, J é J de justo, E de eterno, é Jesus, J de E de eterno, S de santo e Senhor, U de único, Salvador, porque está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, nos seus primeiros sermões apostólicos, o apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas quem é Jesus? O próprio Senhor Jesus, no capítulo 16, no evangelho dele, segundo escreveu São Mateus, ele também quis saber quem o povo está dizendo que eu sou. Alguém falou, é um profeta ressuscitado, e começaram a especificar. Então, Pedro tomou a palavra, cheio do direcionamento do Pai, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro reconheceu que Jesus era ungido. A palavra Christos, ou Cristo, significa ungido na língua portuguesa, equivalente ao termo transliterado Messias, Messias. Então, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. A palavra filho, numa linguagem teológica e bíblica, significa nascido de Deus. Ele não precisava dizer, eu sou Deus. Quando ele declarava ser o Filho de Deus, havia um entendimento. Ele, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São João, ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os opositores, aqueles que não compreenderam a missão de Jesus,
diziam, mas tu queres ser Deus? No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus disse, eu e o Pai somos um. No final do seu ministério, Filipe disse, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus respondeu-lhe, há tanto tempo estou convosco, Filipe, não tendes me conhecido? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu faço não são as minhas obras, são as obras do Pai. As palavras que eu faço não são as palavras que eu falo não são as minhas palavras, são as palavras do Pai. Portanto, o Filho é coeterno com Deus Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Não obstante, não é triteísmo, três deuses, e sim triunidade. Deus é um só em essência, mas ele se revelou através das três pessoas distintas. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, nosso tema é, quem é Jesus? Você pode falar o nome de Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro, Pitágoras, dos grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Você pode citar qualquer nome de um grande fundador de religião, ou até alguém que fundou uma seita. Ok, mas quando se pronuncia o nome de Jesus, há um impacto. Por quê? Só se pode sentir o impacto de quem está vivo. Então eu quero responder esta pergunta à luz da palavra de Deus e até quero citar alguns pensadores que se referiram à pessoa de Jesus. Por que o nome de Jesus Cristo traz tanto impacto? Eu quero pelo menos apresentar três razões, ou três definições. Primeira, ninguém declarou o que Jesus declarou. Eu quero citar o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 7, no versículo 46. Quando não era chegada a hora dele se entregar para o perdão dos pecados, como sacrifício vicário substituto, lá na cruz do Calvário, como Cordeiro Pascal, como Filho de Deus, que veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra perdido, mas tenha vida eterna. Na festa dos tabernáculos, Jesus estava lá no último dia da festa, ministrando, quem tem sede, venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. E Jesus falava do Espírito Santo. Porque só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Buda não batiza, nunca declarou que batizaria com o Espírito Santo, Confúcio, Maomé, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. João Batista disse, aquele que vem após mim é maior do que eu. E o evangelista João, no capítulo 3, diz, quem é de cima, quem vem de cima é sobre todos. João Batista disse, eu não sou digno de levar as suas sandálias, desatar as suas alparcas. Quando aquele jovem, por volta de 30 anos, se aproximou para ser batizado, João Batista disse, não, eu que tenho que ser batizado por ti. Mas ele disse, João, é para que se cumpra toda a justiça. E aí eu quero citar um pensamento que diz assim, na encarnação Jesus se identificou com os homens, Deus se fez carne. Na circuncisão, ao 8º dia, diz a palavra que ele foi circuncidado, como uma criança do sexo masculino, na comunidade judaica era circuncidado com os judeus. Então, na circuncisão, ele se identificou com os judeus. E no batismo, com os pecadores. Por isso que ele disse para João Batista, deixe-me, João, para que se cumpra toda a justiça. Está ali ele se identificando com os pecadores. Mesmo sem pecado, ele se identificou com a humanidade perdida. Logo, a primeira razão, eu quero pelo menos falar de três razões
ou até mesmo, três razões, ou até mesmo esta primeira razão é um somatório das outras duas razões. Primeira razão porque, e respondendo à pergunta quem é Jesus Cristo e por que o nome Jesus Cristo produz tanto impacto, é porque jamais alguém falou como Jesus. E quem disse isso foram os guardas do templo que foram enviados pelas autoridades judaicas para prender Jesus antes do tempo. E quando eles chegaram lá e viram ele ministrando, dizendo que quem tivesse sede fosse a ele e bebesse da água. Ele estava falando da água espiritual, ele estava falando do Espírito Santo, que é uma pessoa, mas há um símbolo do Espírito Santo, um dos símbolos é a água. E os guardas não conseguiram prendê-lo e voltaram, e as autoridades disseram, isso está no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 46, não trouxeram o homem, e eles disseram, jamais homem algum falou como este homem. A resposta para esta pergunta, que é o tema desta ministração, quem é Jesus? É porque jamais alguém falou como ele. E quando eu disse que esta própria resposta é um somatório das razões pelas quais as pessoas são impactadas quando se pronuncia o nome de Jesus Cristo e também responde à pergunta quem é Jesus, aleluia, é porque verdadeiramente ninguém, por exemplo, declarou eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus. Na resposta estão 3 artigos definidos, eu sou o caminho. As pessoas ficam buscando vários caminhos e até dizendo todo caminho leva a Deus, e o Senhor Jesus está dizendo eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse eu sou o caminho e a verdade, artigo definido, a verdade. Ele não disse eu sou uma verdade, ele não relativizou, mas de forma absoluta ele disse eu sou a verdade e a vida. Em Jesus como caminho nós temos orientação, como a verdade nós temos iluminação, e como a vida nós temos inspiração. Então quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus. Alguém já disse que Jesus não foi um homem que ousou ser Deus, mas Deus que se dignou ser homem. Jamais homem algum falou como Jesus. E aí eu quero destacar alguns pensamentos. Por exemplo, alguém já disse, Deus forma o homem, o pecado o deforma, a escola o informa, mas só Jesus o transforma. Quem é Jesus? Ele é o transformador. Cristo não será exaltado a menos que ele o seja acima de tudo, disse Santo Agostinho. Quem é Jesus? É aquele que é exaltado acima de tudo. Aleluia. Jean Ritticher, ele disse, não sei se pronunciei corretamente o nome, mas ele disse, Jesus foi o mais puro entre os poderosos e o mais poderoso entre os puros. Quem é Jesus? Foi o mais puro entre os poderosos e o mais poderoso entre os puros. Aleluia! Aleluia! O renomado escritor Emile Ludwig, no prefácio do seu livro Jesus, o Filho do Homem, o Filho do Homem, endossou o conceito de J.J. Roussel sobre o Nazareno. Se Cristo não existiu, os homens que escreveram os evangelhos eram tão grandes quanto ele. Eu até destaquei algo também interessante
a respeito de Jesus, Theodore Parker, ele disse: seria necessário um Jesus para forjar um Jesus. Então quem é Jesus? É um personagem que está no cenário da história, e ele não é o centro só da Bíblia, ele é o centro da história. Mudou os tempos, antes de Cristo, depois de Cristo, o mundo não foi mais o mesmo, aleluia. Foi o maior pedagogo que já existiu. Eu estou falando como, pela graça de Deus, como pedagogo. Ele foi o maior pedagogo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior educador que já existiu. Todas as práticas relacionadas com a educação, até mesmo como desenvolveu Piaget, Vygotsky e tantos outros, em embrião, Jesus as usou. Portanto, o maior pedagogo que já existiu. Eu quero citar o último pensamento, que diz assim: Jesus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Aleluia. Por isso, como testemunha dele, estou aqui dizendo que jamais alguém falou como Jesus. Portanto, aleluia, as ideias de Jesus não são o fator mais revolucionário da história, alguém já disse, mas sim ele mesmo. Oh, aleluia, Pascal, grande pesquisador, disse: Jesus Cristo, objeto central de 2 testamentos, num como esperança, noutro como modelo. Aleluia, aleluia, aleluia. Outro pensamento: Jesus viveu para que pudesse morrer, e morreu para que possamos viver. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Nós nos alegramos, porque realmente Jesus viveu perfeitamente tudo aquilo que perfeitamente ensinou. Jesus não era coerente, ou seja, não era incoerente. Jesus era coerente. Jesus vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Assim diz Lucas, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1. Portanto, meu amigo e minha amiga, quem é Jesus para você? Aí está o conceito. Quem é Jesus para você? Como você o conceitua? Napoleão Bonaparte, exilado na ilha de Santa Helena, depois que a glória do seu império havia se passado, ele começou a ler a biografia de Jesus. E ele disse: eu derramei sangue de muita gente. Ele derramou o seu próprio sangue. Ele é mais do que homem. Aleluia. E é verdade. Jesus é mais do que homem. Jesus não foi o homem que ousou ser Deus, mas foi Deus que se dignou ser homem. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que uma das razões pelas quais o nome de Jesus Cristo produz tanto impacto, porque é a única sepultura no mundo que está escrito lá do lado de fora dos muros da antiga Jerusalém. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. É a única sepultura no mundo. E nem o fundador de religião chegou a dizer: eu vou dar a minha vida porque eu quero. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Eu vou dar e eu vou retomá-la. Ao terceiro dia irei ressuscitar. A sepultura está vazia, mas o trono está preenchido, porque Jesus está sentado no trono à destra de Deus Pai. E ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou aqui pregando o evangelho do Cristo ressurreto, exaltado, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Entrega a sua vida a Jesus. E se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, dê a sua opinião, ative o sininho aí para saber dos novos vídeos e que Deus o abençoe. Amém?